Agora, A Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Junto comigo, você vai conhecer a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, entendendo como cada um de nós está inserido no grande plano da redenção. Já estamos no dia 18 e hoje vamos ler Gênesis 35-36, Jó 25-26 e Provérbios 3:19-24. O texto é da tradução oficial da CNBB e a voz é do nosso amigo Ricardo Bip. Jacó paga a promessa em Betel. Gênesis 35. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel para morar ali. Constrói naquele lugar um altar ao Deus que te apareceu quando estava fugindo de teu irmão Esaú. Jacó disse aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: acabai com todos os deuses estranhos que houver entre vós. Purificai-vos, trocai-vos vossas vestes, levantemo-nos, vamos subir a Betel, e ali farei um altar para o Deus que me atendeu no dia de minha angústia, e esteve comigo no caminho por onde andei. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham e os brincos que levavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo do carvalho que fica perto de Siquém. Então partiram, e o terror de Deus invadiu as cidades dos arredores, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó chegou a Luza, que é Betel, na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e deu ao lugar o nome de Deus de Betel, porque ali Deus lhe aparecera quando estava fugindo de seu irmão. Por aquele tempo morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi enterrada ao sopé de Betel, à sombra de um carvalho chamado Carvalho do Pranto. Outra vez, depois de volta de Padã Arã, Deus apareceu a Jacó e o abençoou. Deus lhe disse: teu nome é Jacó, porém não mais serás chamado Jacó, teu nome será Israel. E deu-lhe o nome Israel. E Deus lhe disse: eu sou Deus poderoso, sê fecundo e multiplica-te. De ti sairá uma nação, uma assembleia de nações, e reis sairão de teus rins. A ti darei a terra que dei a Abraão e a Isaque. Depois de ti darei a terra à tua descendência. E do lugar onde ele havia falado, Deus subiu. Então, no lugar onde ele havia falado, Jacó erigiu uma pedra como marco e fez uma libação, derramando azeite sobre ela. E ao lugar onde Deus lhe havia falado, deu o nome de Betel. Nasce Benjamim, morre Raquel e Isaque. Em seguida, partiram de Betel. Faltava pouco para chegarem a Éfrata, quando Raquel deu à luz, num parto muito difícil. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: coragem, que este também é um menino. Estando prestes a morrer, já agonizante, ela deu-lhe o nome de Benoni, isto é, filho da dor, mas o seu pai chamou Benjamim, isto é, filho da mão direita. Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Éfrata, que é Belém. Jacó erigiu uma pedra como marco sobre a tumba de Raquel, que existe até hoje. Então Israel partiu, armou as tendas além de Migdal-Éder, isto é, torre do rebanho. Quando Israel morava nessa região, Ruben se deitou com Bala, a concubina de seu pai. Israel ficou sabendo. Os filhos de Jacó eram 12, filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Filhos de Raquel: José e Benjamim. Filhos de Bala, a escrava de Raquel, Dan e Neftali. Filhos de Zelfa, a escrava de Lia, Gade e Azer. São esses os filhos de Jacó, que nasceram em Padã Arã. Jacó foi para junto de seu pai Isaque, para Mambré, em Cariate Arbe, que é Hebrom.
por onde haviam migrado Abraão e Isaque. Isaque alcançou a idade de 180 anos. Depois expirou e morreu. Velho e saciado de dias, foi reunido a seus pais e seus filhos. Esaú e Jacó o sepultaram. A vida de Jacó foi marcada por engano, manipulação, astúcia e sofrimento. Mas Deus ainda está fazendo algo novo na vida dele. Deus dá a Jacó um novo nome, Israel, prometendo fazer dele uma grande nação, continuando as promessas que fez a seu pai, Isaque, e a seu avô, Abraão. Deus realiza sua vontade apesar do pecado humano. Vemos esse tema repetido em todo o Antigo Testamento. Continuemos com o relato. Os Edomitas descendentes de Esaú. Gênesis capítulo 36. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou mulheres entre as cananeias, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Olibama, filha de Aná, filho de Sebeon, o Eveu. Além dessas, tomou Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Ada deu um filho a Esaú, Elifaz, e Basemate lhe deu Rauel. Olibama lhe deu Jeús, Jalã e Coré. São esses os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú levou as mulheres, os filhos, as filhas e todas as pessoas de sua casa, o gado, todos os animais e os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para Seir, longe de seu irmão Jacó. Como tivessem muitos bens, não podiam habitar juntos, e a terra em que migravam não podia sustentá-los, por causa do gado que tinham. Assim, Esaú estabeleceu-se na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Rauel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Sefo, Gatã e Senês. Tana foi concubina de Elifaz, filho de Esaú, e lhe deu Ameleque. Eles são netos de Ada, mulher de Esaú, filhos de Rauel, Naate, Zara, Sama e Mesa. Eles são netos de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Sebeon, foram Jeús, Jalã e Coré. Chefes e reis de Edom. Estes são os chefes dos filhos de Esaú, filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: o chefe Temã, o chefe Omar, o chefe Sefo, o chefe Senês, o chefe Coré, o chefe Gatã, o chefe Amaleque. São esses os chefes de Elifaz na terra de Edom. São netos de Ada, filhos de Rauel, filho de Esaú: o chefe Naate, o chefe Zara, o chefe Sama e o chefe Mesa. São esses os chefes de Rauel na terra de Edom. São netos de Basemate, mulher de Esaú, filhos de Olibama, mulher de Esaú: o chefe Jeus, o chefe Jalã e o chefe Coré. São esses os chefes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São esses os descendentes de Esaú e os chefes deles. Esaú é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Urrita, que habitava naquela terra: Lotã, Sobal, Sebeon, Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Eles são os chefes dos Urritas, descendentes de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Rori e Emã, e a irmã de Lotã é Tana. Esses são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes são os filhos de Sebeon: Aia e Aná. Este Aná foi quem achou no deserto os mananciais de água quente, enquanto apresentava os jumentos de seu pai Sebeon. Estes são os filhos de Aná: Dizon e Olibama, filho de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Randã, Ezebã, Getrã e Carã. Estes são os filhos de Ezer: Balaã, Zavã e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Rus e Arã. Todos esses são os chefes dos Urritas: o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Sebeon,
o chefe Aná, o chefe de Zon, o chefe Ezer, o chefe de Zã. São esses os chefes dos Hurritas, segundo seus clãs, na terra de Seir. Esses são os reis que reinavam na terra de Edom, antes que reinasse um rei sobre os israelitas. Em Edom reinou Bela, filho de Beor, e o nome de sua cidade era Danaba. Bela morreu e Joabe, filho de Zara, de Bozra, passou a reinar em seu lugar. Morreu Joabe e Hussã, da terra dos Temanitas, passou a reinar em seu lugar. Morreu Hussã e Hadade, filho de Badade, que derrotou Madiã no campo de Moabe, passou a reinar em seu lugar. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Hadade e Senla de Masreca, passou a reinar em seu lugar. Morreu Senla e Saul, de Reobote, junto ao rio. Morreu Saul e Balanã, filho de Acobor, passou a reinar em seu lugar. Morreu Balanã, filho de Acobor, e Hadade passou a reinar em seu lugar. O nome de sua cidade era Fal, e sua mulher se chamava Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes de Esaú segundo seus clãs, seus lugares e seus nomes: o chefe Tana, o chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom, o chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabzar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. São esses os chefes de Edom segundo as regiões que ocupam na terra de seu domínio. Esse, pois, é Esaú, o pai de Edom. Ouvimos um capítulo exaustivo para concluir a história de Esaú e Jacó. A Bíblia do Peregrino menciona que este último capítulo foi dedicado todo a Esaú e à sua descendência, e conta como Edom limita ao sul com Israel em relações históricas que nem sempre serão pacíficas. De fato, a Bíblia não traz histórias simples em que as pessoas vivem felizes para sempre. As coisas não são previsíveis porque Deus não trabalha dessa maneira, nem na Bíblia, nem em nossas vidas. Deus às vezes manifesta seu poder milagrosamente, mas, frequentemente, Ele nos permite escolher. Ele quer que escolhamos o bem e sempre busquemos sua graça, mas Ele nos permite escolher também o pecado. É a grande liberdade do ser humano. Na vida de Jó, que estamos acompanhando, isso está bastante presente. Terceiro discurso de Baldade, a soberania de Deus. Jó capítulo 25. Baldade de Suás, por sua vez, falou: poder e terror estão junto dele, daquele que faz reinar a paz nas alturas. Acaso tem número os seus soldados? Sobre quem não se levanta a sua luz? Acaso pode o homem pretender ser justo comparado a Deus, ou aparecer puro aquele que nasceu de mulher? Eis que a própria lua não tem brilho, e as estrelas não são puras a seus olhos. Quanto mais o ser humano, uma larva, e o filho de Adão, um verme. Resposta de Jó, futilidade de Baldade, a sabedoria de Deus. Jó capítulo 26. Jó, porém, replicou: como tu ajudas ao fraco, como sustentas o braço de quem não tem força. Então deste conselho ao que não tem sabedoria, e a tua prudência imensa demonstraste. A quem quiseste ensinar? E de quem é a inspiração que sai de tua boca? Eis que gemem sob as águas as sombras e os que moram com elas. O Sheol está nu diante dele, não há nada que cubra a destruição. É ele que estende o firmamento sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. É ele que condensa as águas nas nuvens para que não desabem de uma vez sobre a terra. É ele que encobre a face do seu trono, sobre o qual estende a sua névoa. Traçou um limite ao redor das águas, até onde a luz confina com as trevas. As colunas do céu estremecem e se aterrorizam com a sua reprimenda. Com a sua força, ele amedrontou o mar e com a sua perspicácia abateu o monstro marinho.
Seu espírito serenou os céus e sua mão traspassou a serpente fugídia. Estas coisas são apenas os inícios de seus caminhos. Se apenas ouvimos pequeno eco de sua palavra, quem poderia intuir o trovão da sua grandeza? Estes 2 capítulos de Jó são marcados por expressões sobre a criação e a miséria humana. Recorda a Bíblia do Peregrino que os temas predominantes são a luz, a água e a rebeldia dominada. A criação parece agitar-se o tempo todo, mas Deus lhe traça um limite ao redor. Se ela se agita, Deus a faz aquietar-se. Se ela se rebela, Deus a submete. Esse discurso anuncia a teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Rezemos agora com os provérbios. Sabedoria e temor de Deus. Provérbios 3, 19 a 24. O Senhor alicerçou a terra com a sabedoria e firmou os céus com a prudência. Por sua sabedoria irromperam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, não escapem de seus olhos estas coisas. Conserva a prudência e o conselho, e isto será vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Então seguirás confiante o teu caminho, sem que tropecem os teus pés. Ao dormires, não terás medo, repousarás e o sono te será tranquilo. No próximo episódio, vamos ler Gênesis 37, Jó 27 e 28 e Provérbios 3, 25 a 27. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau. Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.